A partir de agora, sessão plenária. Olá para você ligado na JF TV Câmara. Daqui a pouco você vai acompanhar a 9ª reunião ordinária do mês de setembro. Mas antes nós vamos conversar com o vereador Juscelio Maria, do PSB. Juscelio, muito boa tarde. Amanhã você completa os 45 dias aqui na cadeira do Legislativo durante a licença do vereador Cido Reis. Queria que você fizesse um balanço aí desses dias, das atividades que foram feitas aqui da Câmara nesse período aí. O balanço é sempre positivo, principalmente porque nós conseguimos alcançar e realizar tudo o que fora planejado. Nós convocamos audiências públicas, nós fizemos encontros com os reguladores sociais, que são os conselhos municipais, com conselhos tutelares, a Secretaria de Educação, a Superintendência de Ensino. Então nós conseguimos colocar em prática aquilo que a gente chama de ser e fazer diferente na política. Porque nós convidamos a participação das pessoas para discutir os temas os mais diversos e complexos até para a sociedade, mas que foram temas extremamente bem debatidos e dando propriedade para a democracia, porque nós demos ouvido, né, e voz para aqueles que quiseram participar dos debates. O que te chamou mais atenção aí nessas discussões, na participação da população? O que mais me chama a atenção é a vontade das pessoas de se manifestarem. E isso não me importa se de um lado ou de outro. O que a gente fez foi estabelecer uma ligação entre os extremos e suavizar essa polaridade, essa questão do ódio que as pessoas ainda têm destilado na sociedade. Então foi isso, foi a democracia vivida da maneira mais plena possível aqui no Parlamento. O trabalho continua? Sem dúvida nenhuma. Por tudo que a gente fez, por tudo que a gente mostrou, eu sempre repito, a gente não para. Vai estar presente aqui na Câmara? Sempre, como cidadão. Eu estou presente, aliás, na cidade inteira, né? Conversando com as pessoas, perto das pessoas, porque o meu mandato tem essa característica, está muito perto das pessoas, para ouvir as suas demandas, para ouvir os seus anseios, para ouvir as suas necessidades e ser o mediador entre as dificuldades que a população enfrenta e o poder executivo que pode realizar aquilo que vai melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas de Juiz de Fora e transformar essa cidade para todos. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o vereador Juscelio Maria, do PSB. E você fica agora então com a 9ª reunião ordinária do mês de setembro. JF TV Câmara Juiz de Fora se encontra por aqui. Estando na hora regimental, nós gostaríamos de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário para darmos início à 9ª reunião ordinária do 9º período. Solicitamos o nosso amigo e secretário vereador Pardal para fazer a chamada dos senhores vereadores. Muito boa tarde, vereador presidente Rodrigo Matos, senhores vereadores, vereadoras, público presente, servidores da casa e, de forma especial, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Vamos então, senhor presidente, proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador Wagner, presente. Vereador Wagner presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereador professor Juscelio Maria. Presente. Vereador líder do governo Júlio Obama Júnior. Vereador Pardal presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Betão. Vereador presidente Rodrigo Matos. Presente. Vereadora doutora delegada Sheila. E vereador professor Vandes Castelar. Presente, excelência. Acoro regimental, senhor presidente. Havendo número legal em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária do 9º período. Solicitamos, vereador Pardal, a leitura das correspondências. Correspondência, senhor presidente, senhores vereadores, nos termos regimentais. Para a ciência dos nobres vereadores, encontram-se disponibilizadas na rede de computadores da Câmara Municipal as datas de reuniões ordinárias de 17 a 26
6 de setembro. Ainda correspondência, ofício de número 738, encaminhado ao presidente dessa casa, vereador Rodrigo Matos, assunto planilha de multas, em cumprimento ao que determina o artigo 1º da Lei 11.524, de 11 de fevereiro de 2008, encaminho a essa Igreja Casa Legislativa as planilhas contendo os números de multas no valor das mesmas em relação das infrações cometidas do período 1/8/2018 a 31 do mesmo mês, referente a esse exercício. Secretário de Governo José Soter de Figueroa Neto. Ofício 290, assunto comunicação. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal Juiz de Fora, vereador Rodrigo Matos, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para comunicar a Vossa Excelência que na presente data entrei em exercício nesta 18ª Promotoria de Justiça. Assina a senhora Sandra Ban, promotora de Justiça. Lidas as correspondências, senhor presidente. Solicitamos a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicita o asfaltamento da rua Francisco Romanelli Júnior, no bairro Mariano Procópio. Também do vereador Pardal, asfaltamento na rua Maestro Gustavo Rei, no bairro Mariano Procópio. Também do vereador Pardal, solicita a limpeza e desentupimento das bocas de lobo ao longo da rua Poeta Célio Grunewald, no bairro Nova Benfica. Também do vereador Pardal, revitalização e pintura da faixa de pedestres entre as ruas dos Inconfidentes e a Avenida Governador Valadares, no bairro Manuel Honório. Também do vereador Pardal, solicita a pintura e revitalização da faixa de pedestres entre a rua dos Inconfidentes e a rua Américo Lobo, no bairro Bairu Manuel Honório. Também requerimento do vereador José Mansueto Fiorilo, doutor Fiorilo, recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Alberto Guedes, no bairro Jardim Esperança. Também do doutor Fiorilo, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Henrique Pimenta Brasial, no bairro Jardim Esperança. Também requerimento do vereador doutor Fiorilo, recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Aristóteles Evaristo do Nascimento, bairro Jardim Esperança. Também do doutor Fiorilo, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua João Pires, no bairro Jardim Esperança. Requerimento ainda do vereador doutor Fiorilo, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Padre Acácio Duarte, no bairro Jardim Esperança. Também do doutor Fiorilo, operação tapa-buraco na rua Jatobá, número 207, no bairro Amazônia. Também do doutor Fiorilo, solicitando, junto à CETRA, medida adotada retomando como ponto de ônibus para o local anterior da rua São Mateus, para dar mais segurança àquelas pessoas que fazem uso desse ônibus. Também do doutor Fiorilo, solicitando a CETRA, que providencia a colocação de placas de advertência, com maior destaque, chamando a atenção dos motoristas no trecho que atualmente é contramão no local indicado, na rua Porto das Flores e ponte da Avenida Santa Luzia, no bairro Santa Luzia. Ainda requerimento do vereador professor Juscelio Aparecido José Maria, o vereador Juscelio Maria, solicitando a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Milton Ladeira, no bairro Milho Branco. Ainda do vereador Juscelio Maria, manutenção de boca de lobo na rua Santo Antônio, entre as ruas Alfeu de Marechal Deodoro da Fonseca. Ainda requerimento do vereador Juscelio Maria, manutenção de rampas de acessibilidade para cadeirantes na rua Santo Antônio. Ainda requerimento do vereador Hitler Wagner Cândido de Oliveira, o vereador Wagner de Oliveira, capina e limpeza na calçada da rua Padre Acácio Duarte, no bairro Jardim Esperança. Do mesmo vereador Wagner de Oliveira, também para a rua Padre Acácio Duarte, solicitando a retirada de uma árvore que caiu sobre o córrego, nos fundos do número 548 e 558, no bairro Jardim Esperança. Ainda a título de requerimento do vereador engenheiro José Márcio Lopes Guedes, vereador Zé Márcio Garotinho, solicitando reparo na estrada de Angolinha. Ainda requerimento do vereador João Kennedy Ribeiro, vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a revitalização da Praça Senador Teotônio Vilhena, no bairro Vitorino Braga. Do mesmo vereador Kennedy Ribeiro, abordagem aos moradores de rua na Praça Teotônio Vilhena, no bairro Vitorino Braga.
Requerimentos agora do vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins, vereador Marlon Siqueira, solicitando substituição da lâmpada dos postes número 01800 na rua Manuel Clemente, em frente ao número 16 do loteamento 3 Moinho, bairro Linhares, devido à depreciação da luminosidade. Ainda do vereador Marlon Siqueira, também solicitando melhoria na iluminação do entorno do poste de número 01802 na rua Maria Florize dos Santos, no bairro 3 Moinhos. Ainda do vereador Marlon Siqueira, realização de controle de zoonose da vigilância epidemiológica no bairro Santa Clara. Também do vereador Marlon Siqueira, solicitando que seja realizada uma vistoria técnica na igreja de Nossa Senhora de Fátima, situada na rua Irmã Emereciana, no bairro Retiro. Ainda requerimento do vereador Júlio Francisco de Oliveira e vereador Júlio Obama Júnior, solicitando operação tapa-buraco em toda a extensão da rua São João Batista, no bairro Parque Guarani, do mesmo vereador Júlio Francisco de Oliveira e vereador Júlio Obama Júnior, estudo da possibilidade de contratação de mão de obra para a ocupação do primeiro emprego. Ainda requerimento da vereadora Sheila Aparecida de Melo Oliveira, doutora vereadora Sheila Oliveira, pavimentação asfalto da rua Engenheiro Leger Palmer, no bairro Jardim Casablanca. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, limpeza no córrego da Avenida Juiz de Fora, próximo ao número 460, no bairro Parque Guarani. Requerimentos ainda da vereadora delegada Sheila, placa de proibido jogar lixo na rua Otoniel Leão dos Santos, no bairro Santa Cruz. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, melhoria da iluminação na Engenheiro Leger Palmer, também no bairro Jardim Casablanca. Ainda a título de requerimento da mesma vereadora delegada Sheila, melhoria na iluminação, rua Geraldo Barbosa de Albuquerque, bairro Teixeiras. Da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando a construção de um muro de contenção na rua Engenheiro Leger Palmer, bairro Jardim Casablanca. Da mesma vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na rua Augusto Estopa, bairro Progresso. Da mesma vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na rua Jorge Knop, bairro Progresso. Da mesma vereadora delegada Sheila, operação tapa-buraco na rua Santa Terezinha, próximo ao número 260, no bairro Santa Terezinha. Ainda a títulos de requerimento da vereadora delegada Sheila, operação, ou melhor, poda de árvore na Avenida Presidente Costa e Silva, em frente ao número 2047, no bairro São Pedro. Agora, requerimentos do vereador Charles Tomacelli Evangelista, solicitando a revitalização do campo do bairro Cerâmica. Também do mesmo vereador Charles Evangelista, solicitando patrulhamento e colocação de cascalho na estrada da Invernada, entrada pelo Expor Minas. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Ana Moreira, no bairro Bela Aurora. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicitar a leitura dos pedidos de informação. Deixa eu mandar um áudio para ele. Pedido de informação, senhor presidente, do vereador Juscelio Aparecido José Maria, o vereador Juscelio Maria, é sobre equipe de vigilância na Casa dos Conselhos. Ainda do mesmo vereador Juscelio Maria, sobre o Departamento de Inclusão Socioprodutiva e Qualificação Profissional. Ainda a título de pedido de informação do mesmo vereador Juscelio Maria, sobre o selo de diversidade étnico-racial e de gênero. Lidos os pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura dos projetos de lei. Projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores. Projeto de leis é apresentado pelo vereador Wanderson Castelar Gonçalves, vereador Wanderson Castelar. Dispõe sobre denominação de logradouro público. E o outro projeto também do mesmo vereador, também com o mesmo projeto, dispondo sobre a denominação de logradouro público. Lidos os projetos de lei e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Passamos a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Juscelio Maria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juscelio. Antes de me dirigir à tribuna, eu gostaria de
noticiar ou dar a divulgação que hoje é o Dia Nacional do Idoso. E o Caetano Veloso tem uma oração a essas pessoas. Que, na verdade, o que acontece? O idoso é aquele ser que tem toda a experiência, tem toda a sabedoria e muitas vezes não tem ouvidos para o escutar na sociedade. Então, uma homenagem ao idoso com a oração do Caetano Veloso, quem quiser busca depois, que chama Oração ao Tempo. Peço a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, só registrando nossa presença no plenário. Registrado. Com a palavra, vereador Juscelio. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu ia pedir, antes de qualquer fala de qualquer vereador, a gente fazer um minuto de silêncio. Hoje nós tivemos uma perda de uma pessoa muito importante para o bairro Benfica, adjacência ao Tião Duque, faleceu nessa data. Posteriormente passarei os horários, ele já está sendo velado numa igreja em Benfica. Posteriormente eu vou passar para os demais vereadores. Mas eu ia pedir aos senhores um minuto de silêncio, né, em memória a esse grande homem que ficava lá todas as semanas trazendo uma melhoria para o bairro Benfica, principalmente na feira de Benfica. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar o meu registro, né, lamentando o falecimento do senhor Tião Duque. O senhor Tião Duque, na verdade, ele era um vereador sem mandato, vereador Pardal. Não eram poucos os temas e os assuntos relacionados a Benfica e toda a região em que o senhor Tião Duque não participava. Então, nós gostaríamos aqui de deixar o nosso registro e que o Espírito Santo de Deus possa consolar a família do senhor Tião Duque. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Seguindo a linha do vereador Sargento Belo, que fez esse pedido respeitoso de um minuto de silêncio, também o vereador Júlio, a Feira Livre de Juiz de Fora está órfã desses dois profissionais. Um, felizmente, ainda está vivo, e hoje, lamentavelmente, vereador Sargento Melo, tendo essa informação que Vossa Excelência está trazendo aqui para essa casa, a passagem do nosso amigo Tião, né? Então, também deixar as nossas mais profundas tristezas aí que a família deve estar passando nesse momento, né? E lamentar, porque realmente fazia um trabalho excepcional de utilidade pública ali para o bairro de Benfica, bairro do vereador Kennedy Ribeiro, próximo do João Coteca, Cido Reis, e agora vai também fazer esse desfalque lá, né? Conforme aconteceu aqui, esse vivo ainda do senhor Walter Pires, também é vereador Rodrigo, fazia um trabalho excepcional aqui também, ou seja, as feiras que tinham esses locutores, um ainda vivo e hoje com a passagem do Tião, que a gente lamenta muito, condolências aí para toda a família. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador André, logo em seguida, vereador Kennedy. Colega presidente, colegas vereadores, em nome da bancada do PSC, eu, nosso amigo vereador Wagner de Oliveira, nós queremos aqui deixar os nossos sentimentos à família do seu senhor Tião Duque, que era uma pessoa querida, né? Tinha sua tradição aos domingos, né? Na feira de aos sábados na feira de Benfica. Então aqui quero deixar os nossos sentimentos e pedir para que o Espírito Santo esteja abençoando e confortando a família nesse momento de perda. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, também não poderia deixar de participar e também desejar aí os meus sentimentos a toda a família. O Tião Duque, com certeza, vai fazer muita falta ali naquela comunidade.
é o que o nosso nobre vereador Obama disse, era um vereador sem mandato, com certeza. A gente estava acompanhando o trabalho dele aí há anos, e ele sempre com aquela dedicação ali na feira, pedindo aí cadeira de rodas para as pessoas, até eu cheguei já a estar auxiliando ele, com pedidos, né, que ele chegava para ele lá para o descartável geriátrico. Então, é um trabalho muito bacana e, com certeza, foi uma perca muito grande. O meu sentimento é a toda a família. Pela ordem, vereador Kennedy. Tião Duque era conhecido por Tião da Bola, Tião da Feira, um amigo, uma pessoa que tinha um coração que não cabia dentro dele. O que aquele homem ajudava as pessoas naquela feira de Benfica, quando morria alguém na comunidade de Benfica ou em torno de Benfica, o Tião pegava o carro dele, saía anunciando para as pessoas ficarem sabendo. E nós estamos muito tristes, nós vamos pedir a Deus que conforte o coração da família do Sr. Tião Duque. É uma perca muito profunda que não tem tamanho. Ainda domingo fui visitar ele lá no hospital, ele estava muito alegre, falou comigo: quinta-feira, Kennedy, você me liga, que eu vou te dar as notícias que eu estou passando bem. Felizmente recebi hoje o telefonema do telefone dele, mas era a filha falando que ele tinha falecido. Isso nos deixou muito triste, muito profundo, com pesar muito profundo, coração apertado. Mas a vida segue e nós vamos seguir os passos do Sr. Tião Duque, fazendo caridade para as pessoas, conforme ele fazia lá em Benfica. Com a palavra, vereador Juscelio Maria. Senhor presidente, vereadora Ana, demais vereadores, o público que nos honra com a presença, a velocidade da fala vai ser, porque o nosso vídeo de apresentação hoje ele tem um tempinho maior. E é interessante que assistam, porque nós conseguimos editar de 2h30, 8 minutos. E uma amiga me disse que o seguinte, que o editor é aquele que tem que ser desapegado, porque é o vídeo sobre a audiência pública do feminicídio. Eu gostaria de salientar o seguinte, que vocês vão ouvir na edição contraditório dentro de um tema que muitos disseram que era tendenciosa as falas. Então, dentro de um grupo que fala pela mesma bandeira, nós vamos ouvir contraditórios. Então, esse é o vídeo que a gente condensou da audiência pública de 2h30. E é interessante que no caminho para cá eu vim pensando que o convite partiu do Juscelio e que a gente há 20 anos, a gente já fazia, eu como jornalista e ele na área social, a gente já falava de pessoas silenciadas. Eu cobri um projeto social que ele participava, envolvendo a população infanto-juvenil, e é muito bom ver que o tempo passou e que a gente continuou do mesmo lado, que é dar voz aos socialmente mudos. Esse eu acho que é o nosso papel. A marca do meu trabalho sempre foi essa: estar perto das pessoas, ouvindo seus anseios, encaminhando as suas demandas e construindo juntos uma cidade que seja para todos, com todos os direitos garantidos, justa e igualitária. Agora, a violência contra a mulher, ela é a mais antiga, a mais bem estruturada e a mais conservadora que existe. O problema é que antes da violência contra a mulher chegar às nossas portas, mulheres brancas como eu, bem privilegiadas, a violência contra a mulher já bateu às portas de muitas pessoas pobres. Mulheres negras que são duplamente vitimizadas, pobres da periferia. Essa situação expõe o machismo e o racismo em nossa sociedade. Lá no meu bairro, cada dia, mulheres negras que ao chegar ao trabalho, baixa renda, são vítimas de violência. Quando nós falamos da violência contra a mulher, a gente tem que pensar que a nossa voz feminina, é uma voz política. Todo mundo aqui sabe o que é feminicídio?
será que todo mundo mesmo sabe? Será que a gente está ouvindo isso e está se preocupando com o que é? Nem todo mundo sabe. E o feminicídio, ele não é um relacionamento, ele não é amor, ele é abuso, ele é violência. E ele não é só um problema dos tribunais, da justiça, ele também é um problema das famílias, das escolas e principalmente do poder público. Porque tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem mesmo para poder enfrentar, né, essa sociedade machista que nós vivemos, preconceituosa e que a cada dia que passa tem aumentado e disseminado cada vez mais ódio. Para falar sobre a necessidade de uma educação que seja realmente voltada para a questão da discussão de tudo que seja importante dentro de uma sociedade. Eu sempre falo que escola é um lugar de cultura e de conhecimento, não é lugar de censura nem de cerceamento. E aqui, vendo a Eliane falar, me enche o coração de alegria. Eu sou professora, coordenadora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, professora, e nós entendemos também a escola como o espaço democrático e de formação humana. E de forma alguma é humano matar. De forma alguma é humano agredir. De forma alguma é humano não poder falar dentro da casa que é do povo, dos direitos das mulheres e das desigualdades contra as mulheres. E entendendo que a luta para a gente discutir a questão da violência não cabe apenas nós, mulheres, falarmos sobre isso. É uma pedagogia que deve ser feita também com os homens, né? Porque se nós não estamos sozinhos na sociedade, se a gente quer realmente uma alternativa e a superação dessas condições bárbaras do nosso cotidiano, é muito fundamental a gente falar isso também com os homens e o espaço da educação, do pensamento crítico dentro das escolas, debatendo questões de gênero e sexualidade é fundamental. Puxa vida, a gente está falando de vidas, a gente está falando de mulheres, nós temos tripla, quádrupla jornada de trabalho. Nós somos as que mais chefiamos as famílias nesse Brasil. E eu tenho que contar que no momento que o meu agressor, eu crio coragem para denunciá-lo, ele vai receber palestras de orientação de como não se comportar mal mais. Isso é ridículo diante da nossa sociedade. É ridículo quanto nosso direito, quanto mulher, quanto mãe, quanto cidadã, de ser vistas dessa forma. Quero apoiar a fala de minha companheira Laiane, que disse aqui que é uma vergonha a forma como a política pública vem sendo implantada. E porque as mulheres desistem de denunciar, e eu tenho os dados aqui. 52% das mulheres agredidas se calam, nós não estamos falando de subnotificação, e apenas 11% procuram a delegacia da mulher. A principal conclusão que nós chegamos é de que precisamos continuar a luta pela ampliação das políticas públicas de proteção às mulheres. Já tivemos muitos avanços, como a Lei Maria da Penha, que acaba de completar 12 anos, e também com a Lei do Feminicídio, implantada há 3 anos. Mas ainda não é o suficiente. Isso é óbvio, a gente pode ver nos jornais todos os dias. Prova disso, só este ano, perdemos Marina Gonçalves Cunha, de 35 anos, morta enforcada pelo próprio marido e pai de seus 3 filhos, no bairro São Mateus, e também Estefânia Parente Ferreira Novaes, 29 anos, assassinada a tiros pelo ex-marido e pai de sua filha na cidade de Santos Dumont, a apenas 50 quilômetros daqui. E aí a gente conheceu, por exemplo, o filho da Marina, o filho mais velho da psicóloga Marina, que no momento de muita saudade dessa mãe da qual ele sequer pôde se despedir, ele disse: como eu faço para ver minha mãe? E um parente disse para ele: você fecha os olhos, coloca a mão no coração e pense nela. Segundo o Mapa da Violência 2015, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram apenas pelo fato de serem mulheres. O número de assassinatos chega a 4,8 por grupo de 100 mil mulheres. Só no ano de 2013 aconteceu um feminicídio a cada 90 minutos. Enquanto a gente assiste um jogo de futebol, uma mulher perde sua vida. A gente identifica que as mulheres negras elas são as maiores vítimas desse tipo de violência. Em pesquisas realizadas nos últimos 10 anos, a gente observa que enquanto o homicídio entre mulheres brancas ele cai 9,8%, o homicídio entre mulheres negras ele aumentou 54%.
Isso demonstra como que as violências sofridas pelas mulheres, elas não são só atravessadas pelo machismo, mas também pelo racismo, né? E como que nós devemos estar atentos para esses dados. Porque estar atento a esse dado é um fator muito importante para a gente enfrentar esse tipo de violência. Por que o punitivismo não é uma boa saída ou a única saída possível? Porque o encarceramento se alimenta do patriarcado. É no encarceramento que mulheres presas não conseguem ter contato com seus filhos, né? É o encarceramento que genocida a população negra. Então, não pode ser a única rota. O papel do campo jurídico também foi essencial para reforçar o feminicídio, porque estrutura a culpabilização da vítima. Então, nós precisamos romper justamente, né, com essa estrutura masculina. É um problema sério que encontramos. A Maria da Penha foi um marco legal, mas também que trouxe uma consciência crítica e reflexiva sobre essa questão do gênero, sobre essa questão das mulheres. Ela tem, sim, né, o seu viés punitivo, e é bom que tenha, porque é necessário esse viés punitivo dela, sim. É necessário, infelizmente, o direito vir ainda. Quem dera se não tivéssemos essa necessidade do direito de fazer a prisão, de prender em flagrante, de instaurar inquérito. Porque quando a gente não traz a violência contra a mulher para o campo político, a gente apenas situa a violência no corpo feminino. Quando a gente está falando do feminicídio, a gente está falando da etapa final da violência. As mulheres, quando chegam a serem mortas, elas já foram vítimas de inúmeras violências. A violação de direitos, ela sempre tem uma construção social que precisa ser enfrentada e combatida. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Aqueles que nos ouvem na Rádio Câmara e nos assistem na TV Câmara e todos que estão aqui nesse plenário, recebam essa contribuição para a reflexão, para pensarmos a respeito da violência contra as mulheres e de tudo que a gente pode fazer para minimizar e extirpar essa situação da nossa sociedade. Da audiência pública, senhor presidente, surgiu também um encaminhamento que eu sugeri que essa casa produzisse um vídeo institucional, como tem o Disque 100, como tem tantos outros de utilidade pública, que essa casa também pudesse produzir esse vídeo para que nos intervalos da programação ou mesmo na abertura de algum evento pudesse ter essa marca fruto das discussões que foram feitas na audiência pública sobre o feminicídio. Então essa é uma contribuição singela e de desapego, porque de 2h30 a gente conseguiu 8 minutos de falas, 8 minutos de representação de várias mulheres da nossa sociedade. Boa noite a todos. Nós agradecemos, parabenizando o vereador Juscelio, e passamos a palavra ao sargento Melo. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras presentes, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara. Subo hoje à tribuna para tratar do dia 27 de setembro, que é o Dia Mundial da Doação de Órgãos, né? A gente passa aí o ano inteiro vendo pessoas em filas, né, esperando a doação de um órgão para salvar. E hoje, apesar de eu não ser médico, mas hoje essa casa tem os nossos médicos aí, sabem as grandes dificuldades da situação de doação de órgãos. Eu peguei um vídeo do ano passado, tá aí? Porque eu desse ano, eu achei esse aí muito mais interessante, eu ia pedir aos senhores que prestem atenção, para vocês verificarem a verdadeira, qual a verdadeira situação que se encontra a pessoa que necessita de um órgão, né? Então, por favor, pode rodar.
Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. Manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. Essa força é doar. Porque nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. Manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. É a hora de lembrar que manter viva essa força em você é amar e compartilhar essa força com o mundo, é doar. Essa força é doar. Ser família é se doar. Pois bem, esse vídeo é do Ministério da Saúde, né, que passou, isso aí foi do ano passado. Desse ano era uma garotinha, mas eu achei esse aí mais interessante, então resolvi repetir. Então fica aí o nosso destaque. Vou falar rapidamente. Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Avise a sua família que você é um doador. A doação pode ser feita de duas formas: em vida e após constatação de morte. Em vida, o doador deve ter 21 anos e boas condições de saúde. A doação ocorre somente se o transplante não comprometer suas aptidões vitais. Rim, medula óssea, parte do fígado ou pulmão podem ser doados entre cônjuges ou parentes de até 4º grau, com compatibilidade sanguínea. No caso de não familiares, a doação só acontece mediante autorização judicial. Após a constatação de morte encefálica, que é a interrupção irreversível das funções, também pode ser feito. Doar é capaz de salvar mais de 20 pessoas. O doador é capaz de salvar mais de 20 pessoas. É possível doar córneas, coração, fígado, pulmão, rim, pâncreas, ossos, vasos sanguíneos, pele, tendões e cartilagem. Então fica aí nosso recado, que as pessoas façam, passem a informação aos seus familiares, que quiserem doar, que tem muitas pessoas necessitando aí dessa solidariedade. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Parabenizando o Sargento Melo pela fala, passamos a palavra ao vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui. Antes de mais nada, eu quero também fazer os meus cumprimentos aqui à família do senhor Sebastião Duque,
que foi homenageado aqui já com um minuto de silêncio, é uma figura dessas ímpares, que se destacam pelo ativismo comunitário, por ações extremamente nobres, né? Não tinha nenhuma pretensão a nada, a não ser fazer bem feito aquele trabalho que se dispôs a fazer, que fazia com total abnegação ali em Benfica, beneficiando a população daquela região. Eu falei com ele, não tive a oportunidade de visitá-lo, como o vereador Kennedy fez. A gente sempre aguarda o melhor, né? Faz 2 semanas ou 3 no máximo que eu falei com ele e ele já estava hospitalizado, mas sempre com muita confiança, jamais se entregava, né? E era essa a nossa expectativa até recebermos no meio da tarde hoje a notícia do seu falecimento. Então fica aí, vou estar mais tarde com a família e lamento profundamente que uma pessoa tão forte, né, tão cheia de vida, se vá tão dessa maneira, né? Tínhamos inclusive um futebol marcado para domingo agora. Nós íamos receber, eu já estou colocando no passado, porque imagino que agora a atividade seja inteiramente cancelada. Mas nós íamos receber em Benfica o Master do Botafogo, do glorioso Botafogo, né? Que não era o time do Tião, o Tião era flamenguista, mas é o time aqui do Tony Aguiar e de tantas outras pessoas. Era o único time carioca que ainda não tinha estado na cidade, desde que a gente iniciou, aí vou me incluir nisso, em 2013, se não me falha a memória, nós trouxemos aqui o Master do meu time, o Fluminense. Depois veio o Flamengo por 2 outras ocasiões. Uma vez em Benfica, outra vez no Novo Triunfo, lá no Campo do Barreira. O Vasco da Gama, e mais recentemente um misto lá, uma seleção carioca, razão pela qual, inclusive, o Tião esteve aqui, a gente fez umas brincadeiras e coisa, andou cumprimentando ele ali, sentado numa dessas cadeiras aí do plenário, né? Então, de fato, uma perda significativa. Fico imaginando agora quem vai fazer a locução da Feira de Benfica, né? A Feira de Benfica, metade a gente ia pelo prazer de fazer as compras, é uma feira muito boa, de encontrar os amigos, e a outra metade pelo encontro com o Tião, pelos casos que ele contava, pela prestação de serviço que ele fazia ali naquele local, né? E ando até, vereador Pardal, Vossa Excelência citou a situação da locução na feira. Ontem eu tive aqui na nossa feira da Getúlio Vargas, da Praça Antônio Carlos, tem muita propaganda, tem que diminuir aquele número de propagandas, né? Bom mesmo era o seu Walter, com aquela animação, aquela voz característica, né? O Tião de Benfica, né? Esse negócio de só propaganda, você vai dando um enjoo na gente. Desculpa eu falar assim, né? Mas quem me conhece sabe que eu gosto de falar com clareza, né? Não pode desvirtuar, porque eu sei agora que tem uma espécie de... Foi feito um edital, né, para escolher aquele prestador de serviço. Mas a prefeitura tem que tomar cuidado, através da Secretaria de Agropecuária, para não tornar uma coisa que afugenta as pessoas em vez de atrair, né? Se ficar um serviço monótono, um serviço de repetição de propagandas na base da locução, né, e gravadas, e o tempo todo, fica uma coisa desagradável. Estou aproveitando aqui o ensejo, inclusive para realçar a importância de se ter um bom locutor, um bom comunicador, né? Comunicação não é botar uma fita e deixar rodar. É mais do que isso, né? Tem que ter, inclusive, envolve o carisma do locutor. Peço prorrogação, Excelência. Concedido. Envolve o trabalho e a história que aquela pessoa que está por trás do microfone exerce, né?
Então fica aí nosso alerta também, vereador Marlon, que foi, inclusive, secretário de Agropecuária, imagino que ainda tenha ascendência sobre o atual diretor. Não dá para fazer serviço da maneira burocrática como estão fazendo, né? Só comercial, do início ao fim. Tem hora que dá vontade de morrer, né? E, para não morrer, a gente vai embora. Foi o que eu fiz ontem, né? Com todo respeito aos profissionais que estão trabalhando. Não é isso. Eu volto a dizer, é uma questão de filosofia de trabalho, né? Imagina nós, se mandássemos uma gravação, vereador Garotinho. Hoje eu não vou aí, não, eu mando uma gravação, põe no sistema de som da casa, eu de casa vou gravar um vídeo, ou então a minha locução. Não é assim, né? Tem que estar de corpo presente, tem que ser uma coisa de maior envolvimento. Agora, mudando de pau para cavaco, como se diz na roça, eu estou muito assustado, né? Essa é a penúltima reunião antes que a gente volte já em outubro, né? Quando o primeiro turno das eleições presidenciais vão se realizar. Embora as pesquisas indiquem não, mas é sempre possível que um candidato se eleja já no primeiro turno, né? E eu estou ficando escandalizado, tem uma candidatura, não vou citar nomes, tá? Mas o vice-presidente, na chapa desse candidato, fez um discurso no centro de diretores, no clube de diretores lojistas de uma cidade, se não me engano, do Paraná, atacando Uruguaiana, exatamente, no Paraná, atacando frontalmente alguns direitos trabalhistas, os mais sagrados, né? Incluindo o direito de férias, o direito ao 13º salário, né? E isso não foi dito, não. Isso não é fake. Tem a gravação, ele, numa tribuna como essa, verbalizando a intenção de, uma vez eleito, ele e seu candidato a presidente, colocarem fim a esses direitos, né? E pior, ainda zombando, dizendo que esses direitos se tratam de uma jabuticaba brasileira, né? São jabuticabas brasileiras. Todo mundo sabe que a jabuticaba, aí me corrijam se eu estiver falando bobagem, só dá no Brasil, né? Ou é uma fruta tipicamente brasileira. Então, está querendo dizer que esses direitos são exclusivos do nosso país, né? Não é verdade. Não conhece nada de legislação trabalhista, né? Não conhece nada da economia de outros países. E, infelizmente, nós estamos aí vendo a nossa vida pública povoada por gente desqualificada do ponto de vista de informação e de intenções, né? Porque isso é que me parece mais grave. Então, aquele alerta que fizemos aqui, há alguns dias, em relação aos candidatos ao parlamento, né? Porque o parlamento também é fundamental no funcionamento do governo, nós sabemos bem disso, ele, naturalmente, deve se voltar também essa atenção e esse alerta para os candidatos que estão se apresentando à presidência da República. Não podemos comprar gato por lebre. Não é possível, diante de determinadas constatações e de uma identificação, eu diria assim, superficial com determinado candidato, a gente não observar aquilo que está sendo proposto, né? Aquilo que vai ser colocado em prática uma vez o cidadão tendo tomado posse. É esse o alerta que nós podemos fazer aqui, usando a audiência da nossa TV Câmara e chamando a atenção para a proximidade com as eleições. Não é possível imaginar que, nessa quadra da história brasileira, nós vamos retroceder ao ponto de tornar as relações de trabalho relações escravagistas, né? Falávamos aqui outro dia dos requisitos, estou terminando, Excelência, do período colonial e da escravatura que persistem na vida nacional, né?
Mas são manifestações, eu diria assim, culturais. Essa seria uma manifestação objetiva, né, na relação de direitos que dispõem os trabalhadores, ou seja, um retrocesso que a gente não pode admitir. Fica essa reflexão aí, agradeço a tolerância da mesa e a atenção de todos. Uma boa noite. Passamos para a ordem do dia. Quinta-feira, pela ordem, vereador Marlon. Só para mencionar as palavras aí do vereador Castelar com relação à Feira Livre Noturna, estou vendo aqui na tribuna online, a Feira Noturna ela está concorrendo ao prêmio, né, estadual do SEBRAE. Então, gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Ela tem dado bastante resultado, são 100 feirantes, e ela movimentou nesse ano de 2017, de um ano de feira, mais de 7 milhões de reais. E o que o senhor falou com relação a essa questão da divulgação, isso é interessante, sim, a gente tem que levar esse recado lá para o secretário. Faz-se necessário, né, se algum ente político, alguma situação, esteja presente lá para anunciá-la, né? Às vezes a pessoa grava um vídeo, manda para ele lá, ele fica lá aparecendo. Acho que também tem que rever isso aí. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juscelio Maria. Presidente, eu quero refletir numa questão que me inquieta e é importante. Nós falamos muito de parlamento. Etimologicamente, que parlamento é falar, dialogar. E eu percebo que nessa casa a gente perde essa oportunidade do diálogo, principalmente quando é apresentado na tribuna temas que são pertinentes à vida das pessoas. E a gente não discute sobre isso. O sargento Melo trouxe um tema importantíssimo e controverso, que é a doação de órgãos. E ficou simplesmente na apresentação do que ele trouxe. Nós não nos debruçamos para discutir isso. A favor ou contra, esse vídeo ele só existe porque é um tema que precisa e carece dessas discussões. Então, eu sinto falta disso aqui no parlamento. Eu trouxe um tema do feminicídio e não houve um diálogo com o tema apresentado. Então, nós precisamos fazer isso, porque senão a gente vai ficar eternamente reclamando que os temas não podem ser apresentados ou que só um lado da história é mostrado. Se é o espaço do diálogo, do falar, nós temos que fazer isso. Então, eu deixo essa sugestão. Faça ou transforme esse parlamento na casa da fala, na casa do diálogo, porque senão a gente vai sempre cobrar a história única em um lado só de qualquer possibilidade. Número 1, terceira discussão, processo 2603 de 99, dispõe sobre a garantia de tempo para velório em caso de gratuidade, dispensa ou isenção de pagamento de taxas, emolumentos e tarifas ao serviço funerário no município de Juiz de Fora e da outras providências. Autoria, vereador Fiorilo Sargento Melo. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão. Declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona. Autoria, vereador Pardal. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão. Dispõe sobre denominação de logradouro público Travessa Valentim Antonelli. Quórum, maioria simples. Comissão de redação. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Voltando ao número 3, segunda discussão, dispõe sobre denominação de logradouro público, Travessa Aquino Januário da Silva. Autoria, vereador Cido Reis, parecer já lidos, quórum, maioria simples, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão, institui o troféu Zeneida Terezinha Delgado e da outras providências. Proposição, autoria Ana Rossignoli, parecer já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão, altera a redação do artigo 8º da Lei Complementar, número 15, de 30 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação de adicional e participação em equipe de coleta de resíduos. Mensagem do Executivo, autoria Executivo. Pareceres já lidos, quórum, maioria absoluta.
Observação, vice-vereador Betão, Adriano Miranda, Fiorilo e Wanderson Castelar. Usados, vereadores Júlio Obama, Fiorilo e Wanderson Castelar. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio. Peço a palavra. Senhor presidente, esta mensagem ela vem sendo discutida pelo parlamento, mas nós vamos respeitar o pedido dos nossos colegas para uma reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos. Nós conversamos, inclusive, hoje com o vereador Marlon Siqueira, que tem nos ajudado nessa interlocução. Então, nós vamos marcar esta reunião. Então, nós vamos pedir vista do processo. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Bernardo Quiné de Andrade. Autoria, vereador Zé Márcio. Observação, leitura dos pareceres. Raimundão. Está aí? Qual que é? Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Marlon Siqueira. Trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto, segundo membro dessa comissão, vereador doutor Adriano Miranda. Matéria legal e constitucional também libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Vereador Kennedy Ribeiro, fazendo parte também dessa comissão. Também matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Agora, vereadores membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Vereadora Ana Rossignoli libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Educação, vereador Roberto Cupolilo, vereador Betão, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro dessa Comissão de Educação, vereador Sargento Melo Casal, libera para o plenário, onde manifestará seu voto. E lido os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão. Dispõe sobre denominação de logradouro público, Travessa Sebastião José Martins. Autoria, vereador Fiorilo. Observação, leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador engenheiro Zé Márcio Garotinho. Trata-se de matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Segundo membro dessa Comissão de Legislação e Justiça e Redação, vereador Marlon Siqueira, também matéria legal e constitucional e libera para o plenário. Terceiro membro dessa Comissão de Legislação, vereador doutor Adriano Miranda. Matéria legal e constitucional e libera para o plenário, onde manifestará seu voto. Vereadores membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, vereadora Ana Rossignoli. Matéria a ser liberada e discutida no plenário. Segundo membro dessa Comissão de Educação, vereador Roberto Cupolino, também liberando para o plenário, onde manifestará seu voto. Terceiro e último membro, vereador Sargento Melo Casal, libera para o plenário, onde manifestará seu voto e lido os pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, pediu uma extraordinária para amanhã, para que nós possamos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, na oportunidade, agradecer aos nobres pares pela aprovação do projeto de lei Zeneida Terezinha Delgado, que é um projeto de lei onde nós vamos poder homenagear as pessoas idosas que tiveram relevância nos seus trabalhos nesta cidade. Obrigada, senhor presidente. Nós só lembramos, vereadores, que amanhã nós temos a pauta trancada pela LDO, então nós vamos votar apenas a LDO na reunião ordinária e também na única extraordinária. Os vereadores concordam com a reunião extraordinária, permaneçam como estão. Aprovado, estamos encerrando a presente reunião.